Nosso convidado de hoje nasceu em São Cristóvão, no Morro do Tuiuti, Rio de Janeiro, mas cresceu em Mesquita, então distrito de Nova Iguaçu. De família pobre e numerosa, com 8 irmãos e irmãs, estudou numa escola da Rede Ferroviária Federal, foi ajudante de pedreiro e sargento do Exército, para depois cursar Ciências Sociais pela Fundação Educacional Unificada Campo Grandense. Fez vários cursos de extensão e se especializou em Sociologia Geral, tornando-se professor de Ciências Humanas em diversas escolas públicas e privadas. Na década de 1980, integrou a Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro e o movimento Pró-Participação Popular na Constituinte. No decênio seguinte, participou do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, onde aprofundou seu conhecimento sobre a questão racial. Foi cofundador do Instituto Tivita de Desenvolvimento Político e Social e obteve o título de mestre em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, tornando-se professor universitário e depois doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E atualmente é professor associado do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de vice-coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEAB, da mesma universidade. Vamos conversar com o intelectual acadêmico e militante negro Otair Fernandes de Oliveira. Otair, para mim, imagina, uma satisfação imensa poder entrevistar um velho amigo e companheiro, parceiro de lutas, da luta negra, não é? Dono de um currículo de respeito, que eu apresentei ali resumidamente, tanto do ponto de vista acadêmico quanto social. Seja bem-vindo, Otair Fernandes de Oliveira, ao nosso Cult em Resenha. Obrigado, Medeiros. Para mim é uma grande satisfação e uma grande honra estar aqui compartilhando desse espaço que é o canal Cult, né? Que é o maior espaço dedicado aí aos ilustres e anônimos, às personalidades negras, e sendo aqui batendo esse papo com você, do qual eu tenho aí muita admiração e muito carinho. Então é muito bom estar aqui. Otair, como tantos de nós, você veio de uma família pobre e, além disso, numerosa. Mas também você teve muito boas lembranças da sua infância e adolescência. Conta para nós. Nossa, Medeiros, eu costumo falar para os meus alunos, porque tudo isso aqui eu vou batendo papo nas salas de aula, nas minhas aulas eu bato papo com os alunos. E às vezes eles desconfiam se o que a gente fala é verdade ou não. Eu tive uma infância maravilhosa, né? Família grande, numerosa, morava no morro, né? Principalmente eu me recordo muito de Mesquita. Mesquita era distrito de Nova Iguaçu, porque no Tuiuti, São Cristóvão, eu era muito pequeno, né? Pequeno. Então, o que eu sei é por memória da minha mãe, aliás, Dona Zilda, né? Que é a nossa matriarca e nossa heroína. Então, e que ela conta que eu nasci junto com meu irmão gêmeo. Eu tenho um irmão gêmeo, Otacílio Fernandes de Oliveira Filho, que carrega o nome do meu pai. E parece que no Morro, quando nós nascemos em 61, nascemos no Instituto Fernando Magalhães, né, Instituto da Mulher, quando nós nascemos, a mamãe falou que era novidade no Morro, porque todo mundo ia visitar, porque queria ver os gêmeos, porque nasceu pela primeira vez os gêmeos, e nós éramos, na verdade, bivitelinos. Exatamente, não éramos aqueles gêmeos idênticos. E aí tudo era interessante, porque tinha aquela coisa de vestir igual, né? Ou na mesma roupa, nas festas, casamento. Então, nós éramos diferentes, aparentemente, mas vestíamos iguais. E o que acontece? No morro, na comunidade, Medeiros, a gente sabe o que é livre, o que é liberdade. Papai e mamãe trabalhavam, né, já saíam de madrugada de casa, minhas irmãs mais velhas, né, algumas já trabalhavam também, etc. E nós ficávamos à vontade, meio termo. Por quê? Porque nós tínhamos as obrigações de casa, porque todo mundo ali tinha uma obrigação, varrer o quintal, lavar a louça, lavar o banheiro. Então, eu me lembro muito bem lá em Mesquita, papai criava porco, criava galinha, criava passarinho, então todo mundo tinha uma função ali para exercer. Mas o que acontecia? Moleque é moleque, moleque de rua, entendeu? O nosso grande aprendizado foi na rua. Então, a gente fazia as atividades, ia para a escola e depois ganhava a rua. Ali a gente soltava pipa, entendeu? Rodava peão,
tá entendendo? Na época de férias, juntava aquela turma na rua para a gente brincar de cobra cega, de garrafão. Na época da festa junina, entendeu? Junho, aproveitando que estamos chegando aí o mês de junho, né? Junina, Julina, a gente fazia os arraiais, juntava a rua, a gente ia catar pindoba, papai tocava acordeão, aliás, naquela época, grupo nordestino, família nordestina, Zé Calixto, então papai convivia com esse grupo, com essa comunidade, né? Preto, nordestina, mineiro, então tínhamos de tudo lá no morro. Então, nossa infância era uma infância maravilhosa, cheia de travessuras, vamos lembrando Ney Lopes, quer dizer, de travessuras, e também, né, a disciplina e o controle, né, eram também muito grandes, maiores. Por quê? Porque como papai e mamãe trabalhavam, a própria comunidade cuidava. Então, quando a gente saía dali, menino, ia para um outro bairro que não tinha nada a ver, sempre tinha alguém dizendo: Ô, menino, teu pai sabe que você está aqui? Tua mãe sabe que você está aqui? E a gente corria. A vizinhança era uma família, né? Os vizinhos funcionavam como uma família. Exatamente. É esse espírito da comunidade, né, da coletividade, da preocupação com o outro. Quando a gente, final de ano, menino, papai criava pouco, então a gente ia buscar lavagem, né, nos vizinhos e tal, e final do ano, então era o momento de matar o porco para o Natal. Entendeu? Então ele matava e dividia ali para os parentes, tá entendendo? E vendia uma parte do porco. Olha, e tinha pessoas que não podiam pagar, e papai dava ali, tinha uma parte do porco, dava, eu via que mamãe e minhas tias fazendo ali o chouriço, né? A gente lá com a tripinha, quer dizer, dava um trabalho durante o ano para a gente catar a lavagem, limpar o chiqueiro, entendeu? Quando chegava a noite, se não estava limpo, ele acordava, a gente ia lá, então tinha essa coisa das obrigações, né, de casa, entendeu? Porque todo mundo fazia uma parte, então não pesava muito para esse ou para aquele, porque todo mundo tinha a função, e a comunidade tinha esse espírito. Por isso que hoje, meu Deus, eu falo para os alunos, a nossa saída é sempre pelo coletivo. É o coletivo que nos fortalece, entendeu? E não essa dimensão individualista aí da sociedade capitalista, do qual muitos acabam caindo na armadilha. Então, por quê? Porque sem o outro a gente não ia conseguir viver. Mamãe saía e dizia: ô fulana, a vizinha, né? Fulana, cuida dos meus aí. Esse cuida dos meus, entendeu? É senão a vizinha tá olhando lá, saber se a gente fez a tarefa direitinho, chamando a atenção: ó, se você não fizer, teu pai daqui a pouco tá chegando aí. Então, aquela coisa do teu pai daqui a pouco tá chegando aí, tua mãe vai chegar aí, aquilo servia como uma trapa. Então, a gente brincava, fazia nossas estipulias e também a gente fazia as nossas obrigações. Então, essa coisa da responsabilidade junto com o entretenimento é uma coisa que a gente traz de berço, né? E o respeito ao mais velho. Naquela época, né, a gente entrava na casa da avó, na casa da tia, era benção avó, né, beijar na mão ali, benção tia, sim senhora, senhor. Então, essas coisas fazem parte da nossa formação, entendeu? Do respeito aos mais velhos. E isso é nosso, cara. E a gente traz. Então, antes de chegar na escola, a gente já era educado, né, nas nossas famílias. E outra coisa, os castigos eram pesados, não eram moleza, não. Era um castigo pesado. Então, não tinha essa coisa. Então, a gente era socializado. E eram muito felizes nesse sentido, né? De que era sempre um compartilhar, né, um coletivo com todo. A família nunca era só. A família já era grande por si só. Eu, papai, mamãe, mais 7 irmãos, né? Então nós éramos 10. E junta, todo aniversário, todo final de semana, ia para casa da vovó. Aí juntava com as minhas tias, com meus primos, etc. Tá entendendo? Então, a época de que tinha novela, porque poucos tinham televisão, eu sou da época do Bandeira 2, né? Pecado e Capital, quando a gente juntava do televizinho. televizinho, é isso mesmo, né? Eu estava na casa do seu Manel e todo mundo, a garotada, estava todo mundo lá, né? Então, e nas dificuldades também, menino. Então, quando faltava um pó de café, uma farinha, quer dizer, a gente era pobre e nunca passamos fome, né? Nisso, papai e mamãe tinham uma responsabilidade fantástica, né? E qualquer vizinha me empresta aí né, uma colher de café, uma xícara de pó disso, pó daquilo, pó o arroz, o feijão. Então, você tinha ali uma ajuda mútua, né? A comunidade, essa ajuda mútua, e isso faz muito parte da minha memória afetiva e também
é responsável em parte do que eu sou hoje, né? Essa coisa de que, primeiro, entender que não chegamos aqui sozinhos, que não fizemos nada sozinhos. Sempre tivemos, né, a ajuda de outros e sempre fomos assim olhados, né? Até pelas nossas divindades, pelos nossos, né, ancestrais, e reconhecer, né? Isso é muito importante. Então, eu tive uma infância maravilhosa, como eu costumo dizer, para a garotada hoje, que eles não têm a mínima ideia do que é bola de gude, soltar pipa, peão, entendeu? Garrafão, entendeu? Então era isso, cara. É interessante porque seu testemunho mostra, ao mesmo tempo, era uma família rígida do ponto de vista da educação, do ponto de vista dos modos, do ponto de vista da responsabilidade, e carinhosa, extremamente carinhosa, não é isso? Não há nenhuma oposição entre essas duas coisas. Não há esse lado de oposição e as coisas se complementam, porque cada um é seu cada um. Então, a forma de expressar o carinho pode ser de diferentes maneiras, né? Desde um grande abraço, ou às vezes uma fala dura também pode ser uma forma de expressar o carinho e o cuidado. Meu pai sempre foi mais duro e tal, mamãe, como sempre, né? A gente mais próximo, a relação com a mãe, isso é uma coisa que a gente traz de berço, né? O materno. E uma coisa importante, Medeiros, é o seguinte: papai estudou até a quarta série. Mamãe não pôde estudar. Aliás, ela tinha uma bronca do meu avô até hoje, porque é aquela coisa de vai estudar para quê, entendeu? A mulher, né? O lugar da mulher, né? Vai arranjar marido, daquelas expressões que infelizmente ainda existe hoje. Não é hegemônico, mas existe. Então, por conta disso, na minha família tinha uma valorização aos estudos. Entendeu? É bem verdade que eu fui o primeiro a terminar, a fazer o ensino universitário, o primeiro a fazer mestrado, né, de gerações e gerações, e a família é estendida para primos, etc. Então, eu fui o primeiro a fazer o mestrado, o primeiro a fazer o doutorado. Tanto é que uma vez, quando eu saí, doutor, uma vez me perguntaram: o que, que você pensa, o que, que você deseja? Eu falo assim: eu quero deixar de ser o primeiro. Né? O primeiro da família fazer faculdade. Eu acho que quando a política de ações afirmativas der certo, que vai brigar pelas ações. Porque por que vocês defendem a ação afirmativa? Eu digo o seguinte: ó, eu estou desde lá atrás, lá do antigo primeiro grau, que era aquela coisa do. Era o que mais estudava, era o primeiro da família, era o exemplo. E eu sempre dizia assim: não, eu não quero ser exemplo. Pode ser referência, agora exemplo não, porque o exemplo, né, tem essa coisa de você sempre ser o primeiro, e a política, ela tem que ser uma política para todos. Primeiro, às vezes, o Exatamente, primeiro, às vezes, o único. sua vida é muito, muito rica, né? A sua vivência é muito rica. Mas algo que desperta a nossa curiosidade é como é que você foi servir o Exército, né? Prestar o seu serviço militar, acabou se engajando, ficando 8 anos no Exército e se transformando em sargento. Fala isso aí pra gente. Medeiros, opa, eu costumo dizer que eu servi, eu fui militar 7 anos, 11 meses e 21 dias. Né? Fui sargento temporário. E na verdade, a trajetória foi me levando até o Exército. Né? Eu fui aluno aprendiz na rede ferroviária, você falou aí, eu fui do antigo Silva Freire, Centro de Formação de Profissionais de Jean de Dentro, e era semi-internato, regime Senai, fazia o antigo primeiro grau de manhã, 7ª, 8ª série, e a profissão, né, o ensino profissionalizante, no caso, a tornearia mecânica, à tarde. Levava marmitinha, essa coisa toda, e ganhava metade do salário mínimo que eu entregava na mão da minha mãe. Quando no ano que eu ia fazer 18 anos, eu estava terminando o estágio na locomoção, onde é o engenhão ali agora, era da rede ferroviária, a locomoção, e aí o engenheiro me chamou, fez um teste comigo, uma seleção, e eu tinha um emprego seguro na rede. Então ele falou: se livra do quartel que você vai ter o seu emprego aqui. Eu ia ser contratado pela rede. Quando eu chego no quartel, eu fui para o Belog, 21 Belog. Eu chego lá, me receberam, aí quando eu viram que eu estava terminando o antigo segundo grau, e a maioria não chegava até aí. E eu tinha uma profissão, eu era torneiro mecânico, me mandaram para a oficina, eu fiz o teste com o Sargento Neves me pegou no braço e levou para o tenente e falou: ó, é esse homem aqui que eu quero. Aí falaram que eu poderia estudar, que eu estava no Belog, e falaram: quer servir? Aí eu quero.
Aí daí, rapaz, foi um outro Brasil, aí foi uma outra formação, um outro momento da minha vida. Ok, E você vai falar mais disso no outro bloco. ok. Então, Otair, dando início ao segundo bloco, nós gostaríamos que você continuasse com essa sua história aí de militar, como é que você passou por esse processo, o que resultou disso? Então, o que acontece? Quando eu terminei o estágio na rede ferroviária, fiquei naquela parte da idade militar, do serviço obrigatório, que, aliás, eu não sei por que isso ainda não caiu, serviço obrigatório, assim como o voto obrigatório, porque não faz mais sentido isso ser obrigatório, mas na nossa época eu não tinha a mínima ideia de que era vida militar. Então, foi ali que eu fui ser auxiliar de pedreiro, né, que estava naquele período, né, fui ser camelô em Nova Iguaçu para sustentar um dinheirinho, porque eu sempre ajudava em casa, dava o dinheiro à minha mãe. E a partir daquele momento não tinha mais o dinheiro da rede, de aluno aprendiz. Aí, quando veio o momento do exército, por eu estar terminando o segundo grau e ter uma profissão, eu fui para o 21º Batalhão Logístico, na Vila Militar, o 21 Belog, e quando eu cheguei lá, fiz o teste, tanto o sargento Neves como o tenente, que até hoje eu lembro, Carnevale, falou: ó, queremos esse homem aqui, queremos esse cara aqui para poder servir com a gente. E eu não tinha ideia o que era o exército, né? E me contaram a história, que ali eu poderia estudar. A minha ideia, eu tinha que continuar os estudos. Isso eu não tinha dúvida, eu tinha que continuar os estudos. Falaram que eu poderia fazer isso, que eu ia trabalhar na tornearia. Perguntaram se eu queria, né? Como eu não tive orientação nenhuma, ninguém me alertou, cara, você tem um emprego lá na rede, seguro, carteira assinada, vai ser artífice. Ah, detalhe, Medeiros, até então na rede, por ser torneiro, etc., e olhar, os engenheiros eram brancos e vinham aprender com os mestres, e os mestres eram negros, o que eu pensei? Vou fazer engenharia mecânica. Essa era a minha ideia. Por quê? Porque eu não via engenheiro negro. Falei, então vou fazer engenharia mecânica. Não queria nem saber. Né? Aí, quer dizer, eu não tinha. Eu não tinha discussão, né, da questão racial, não tinha nada de, mas tinha percepção. Era um desafio para você, um grande desafio. Eu não tinha discussão, né, da questão racial, não tinha nada de, mas tinha percepção. A percepção de onde vivia e de onde estávamos. Quando eu chego no exército, aí vou servir, vou para o Belog. Aí o exército é um outro divisor de água na minha vida. Vai ser muito importante na minha formação, inclusive na compreensão da questão racial. Porque aí o que eu vou ver? Os funcionários, os oficiais, tudo branco, né? Oficiais e tal, e vou me dar bem com a minha moçada ali, ó. Sargento, cabo, soldado, tudo negrada. Entendeu? Nisso aí, ela é negrada, né? Aí eu vou pro Belog, vou fazendo estudo, entro para a FEUC para fazer ciências sociais, né? À noite, né? Na FEUC, em Campo Grande. Praticamente vivo no quartel. Só que tem um detalhe: eu faço curso de cabo e curso de sargento. E passo nos dois e sou 01. Entendeu? Mas eu não gostava, não tinha muito aquela coisa da vida militar, não gostava muito da vida militar, não. Mas sabia que ali era um momento em que aquele dinheiro de cabo de sargento eu dava uma condição melhor para a minha família. Aí é que entrou a estratégia. Não vou sair, não vou pedir baixa, vou pedir engajamento. E fiz o curso de sargento, por quê? Porque eu pensava em sempre chegar para minha mãe e dizer assim, ó, pode deixar de trabalhar que agora é comigo. Entendeu? O meu sonho era pedir minha mãe para deixar de trabalhar, porque eu sabia o que era pegar trem, né? O que era sair de madrugada, e quantas vezes ela ficava na casa da patroa final de semana, e lá nós ficávamos com os irmãos mais velhos, com tia, e etc., final de semana. Então, meu sonho era esse. E eu vi no Exército a possibilidade de realizar esse sonho. Quando eu saí, terminei o curso de sargento, volto para o Belog, entendeu? Qual é a questão que vai mudar a minha visão do Exército e visão do mundo, né? Do Brasil, da política? Para se sair sargento, até todo mundo esperava que viesse minha promoção e eu continuasse no Belog, mas veio minha promoção e eu fui transferido. E aí, Medeiro, eu fui transferido para a primeira companhia da Polícia do Exército, entendeu? Na Vila Militar. E aí eu conheci um outro exército.
né, dentro das nossas limitações. Isso foi em abril de 82, 1982. Quando eu sou praça de 80, quando eu chego na Vila Militar, praticamente vou para a PE e saio sargento, o presidente Figueiredo era o presidente da República, general de Exército, você lembra disso? Né? O Euclides de Oliveira Figueiredo era o comandante da primeira divisão de Exército e estava deixando a primeira divisão para montar o comando militar da Amazônia. Quem estava assumindo era o Diogo de Oliveira Figueiredo, o irmão mais novo deles. Então, era uma família de militares, família de Figueiredo. E aí foi em contato com a PE que eu fui ter o contato com esse mundo da questão política, da questão dos presos políticos, da questão do comunismo, todo aquele trabalho que a doutrina militar faz, né? Da intentona, dessas coisas todas. Como eu nunca acreditava o que me diziam, e eu estava entrando, eu entrei para fazer licenciatura em Ciências Sociais, eu já começava a ler e buscar informações. Fora isso, eu tinha aqui na Baixada Fluminense amigos mais velhos que viveram o processo de cassação, que viveram o processo de 64, e que eram de partidos de esquerda, Partido Comunista. Então, aquela vivência com aqueles amigos me deu também uma certa formação e uma certa percepção desse mundo. E aí eu ficava nesse trânsito aí, ouvindo o que a doutrina militar falava, tendo os amigos que me informavam outras coisas que não estavam em livro nenhum, e daí ia pesquisar em livro. Então, eu tinha essa encruzilhada, vou chamar de encruzilhada hoje, era uma tríade. E, ao mesmo tempo, a necessidade de continuar no Exército por causa do dinheiro que me dava uma condição de ficar em casa. Então, eu fico até 87, né? Então, eu entro em 80, saio, né, sargento em 82, vou para a companhia, né, do Exército, da Polícia do Exército, entendeu? E fico até 87, onde eu já estava no processo da democratização, vivi aquela experiência do direta já, e toda vez que tinha mobilização, olha só, olha o meu trama aí, foi os momentos mais difíceis da minha vida, entendeu? E onde eu aprendi muito. A rede ferroviária, o sindicato da rede era um sindicato forte naquela época, não sei se você lembra. Né? O Carlinhos Santana foi meu colega de Silva Freire, ele foi de uma turma depois da minha, e eu tinha 1001 conhecido. Meu apelido era Risadinha. Então, ele me dava bem com todo mundo. Então, quando eu saía do quartel e ia para a rede, ali para Deodoro, eu encontrava com a rapaziada do sindicato, encontrava tudo. Qual era o dilema? Quando tinha uma mobilização, uma greve, a gente entrava de prontidão. Né? Isso que a gente entra de prontidão, olha aí ó, a minha situação. E o soldado doido para sair, para bater, e eu tendo que me controlar e controlar os caras. Falo, ó, peraí, não é por aí, tinha que ficar na minha. Né? E ao mesmo tempo rezando para não sair. Então, nesse processo de ficar de prontidão, eu vi direta já, e obviamente que eu torci para direta já, entendeu? E vi o processo da Constituinte. Né? Então, o que acontece? Em 85, eu me formo. Em 86, eu entro numa especialização em Sociologia Geral e conheço a APSERG, Associação Profissional de Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. Aí eu não tinha dúvida, eu tinha que dar baixa. Aí eu entro numa crise, que é como é que era deixar o Exército, deixar aquele dinheiro, né? Questão financeira, não só crise financeira, mas crise também, né? Psicológica, porque sair era um momento, era uma decisão minha, pessoal, e uma decisão muito forte, onde eu tinha que romper. Era um processo de ruptura. Aí eu faço esse processo de ruptura, saio do Exército, entendeu? E vou entrar diretamente no movimento de mobilização social. Eu entro para a Associação Profissional de Sociólogo e, ao mesmo tempo, a gente faz parte do movimento para a participação popular da Constituinte. E ali o pau quebra. E eu ainda trazia um pouco da experiência militar. Medeiros, a minha ingenuidade em relação à política era tanta que eu chego num evento no IFIX, entendeu? Pela APSERG, entendeu? Eu chego no evento no IFIX, isso é fantástico, o pessoal às vezes conta, teve gente que depois abandonou a APSERG porque achando que eu era infiltrado, mas, entendeu? Eu chego no evento no IFIX, estava saindo delegado para o Congresso de Sociólogo, era o sexto, no Paraná, em 86, e quando eu chego lá, estava uma turma ex-exilado, né? Alguns nomes, grandes nomes da ciência política, ciências sociais, discutindo, e naquele momento a gente estava discutindo a profissão de sociólogo,
a volta da sociologia no segundo grau e o processo de transição política, democratização. Eu mergulho nesse processo e saio delegado, né, do Rio de Janeiro para o Congresso Nacional dos Sociólogos. Só que, ao sair delegado, eu chego lá no meio daquela turma toda, com o pessoal, você pode ir, não sei o quê. Eu falo assim, olha, eu estava saindo do Exército, eu sou militar. Rapaz, quando eu falo isso, eu sou militar, Acabou. todo mundo se vira para mim. Aquele cara na multidão fica sozinho aqui, todo mundo olha para mim. E ninguém acredita, cara, que eu estava ali. Aí teve gente que desconfiou, teve gente que saiu da pista achando que eu era infiltrado. Depois, com o passar do tempo, que o pessoal viu que não tinha nada a ver. Aí eu deixei, eu estava deixando. Até porque se você fosse realmente infiltrado, você não iria falar que era militar. Exatamente, mas você vê o tamanho da ingenuidade. Né? Por conta dessa ingenuidade, eu incorporei na fileira dos sociólogos, fizemos umas lutas brilhantes contra os estudos sociais, lembra os estudos sociais? Contra a licenciatura curta de estudos sociais, em favor da licenciatura plena em geografia, em história, né, em sociologia, a profissão de sociólogo e a volta da sociologia ao antigo segundo grau. Isso foram bandeiras nossas. Não, é que a gente passa. Tem tanta coisa para você falar, a gente está chegando mais perto do final do programa. Eu queria saber como é que a questão racial entra realmente no seu percurso. Foi a partir do CEAP. Né? Isso. Até aí, eu já tinha percepção das desigualdades e tal, né? Questionava o fato de não ter general negro, essas coisas, né? Questionava de que o Exército realmente era um espaço de mobilidade de famílias negras, né? Eu conhecia os sargentos, os tenentes, mas não tinha mergulhado na discussão da questão racial. Quem vai me dar essa oportunidade é o CEAP, porque terminando esse processo no final dos anos 80, início dos anos 90, o Jorge Barro faz contato comigo, né? Porque ele me conhece na PSERG. E o CEAP estava sendo construído, né? O pessoal vindo da ACEAF, você lembra da ACEAF, Ivani, Semode, e me levam para uma entrevista. E aí eu faço uma entrevista. Aí só vem crioulo, aí só tem crioulo. Na verdade, tinha um branco, que era o André Pape, que fazia parte do conselho do CEAP, que tinha uma classe média intelectuais branco, André Pape, antropólogo, sociólogo, e aí, mas quem estava ali? Ivani, Semog, Barro. Eu falei, caramba, aí quando eles fizeram uma entrevista comigo, quando me falaram da proposta, Medeiros, eu falei, aqui, é isso que eu quero. Eu falei, é isso que eu quero. Eu não sabia direito, eu falei, é isso que eu quero. Por quê? Porque eu era licenciado, com a PSERG eu entrei para o bacharelado na UERJ e eu tinha acabado de ler Gramsci, cara. Aí eu estava naquela coisa do intelectual orgânico. Entendeu? Quando eu entro no CEAP, aí realmente eu vou me tornar, né, essa pessoa que vamos conviver com as questões ético-raciais, com as questões das mulheres negras, com a questão da criança e adolescente. Era do CEDOM, do Centro de Documentação, produzimos, né, a primeira revista que denuncia o extermínio de criança e adolescente no Brasil, produzimos a primeira pesquisa sobre trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, participamos do movimento negro dos encontros Sul e Sudeste, né, e outros encontros, inclusive do primeiro encontro de entidades negras que ocorreu no Pacaembu, né, que foi uma coisa assim extraordinária. Então, o CEAP, vamos dizer assim, que foi a minha formação, aí a graduação, pesquisa do envolvimento, e de lá para cá eu não larguei essa questão até hoje, né, que é a nossa grande paixão de discussões. Otair, perdão, tenho que te interromper, porque a gente está já a menos de um minuto do final do programa. Gostaria só que você desse uma mensagem para os jovens que vêm de famílias pobres, como a sua, para os jovens negros, qual deve ser o rumo deles, qual deve ser a diretriz deles na vida. É difícil, né? Cada um é seu cada um, cada qual é seu cada qual. Mas procurem sempre se espelhar nas melhores referências. Referência tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? Com os amigos. Procurem sempre ir em busca do sonho, entendeu?
porque sonhar é preciso e buscar esse sonho através de mecanismos importantes, principalmente na educação. Fazer um curso superior hoje é fundamental, depois você pode escolher o que você quiser, mas entrar na universidade hoje e entrar na discussão, nos NEAB, na discussão ético-racial, conhecer melhor a tua origem, a tua história, a história da sua família, são elementos hoje fundamentais para você ser um jovem comprometido, né, que além de fazer sucesso, também tem que ser comprometido com a transformação social nesse país. E sempre lembrar, nunca fazemos nada sozinho. Juntos, somos sempre melhores. Otair, muito obrigado. Eu teria muito mais coisa para conversar, mas, enfim, esse foi apenas um início, uma conversa inicial, não é isso? Devemos voltar mais adiante. Muito obrigado, parabéns. E para nós, para conjunto da população, especialmente para a juventude, você é um exemplo que deve ser seguido. Opa, referência, referência. Mas para mim é o maior prazer, estaremos sempre dispostos a participar, contribuir, e conte conosco sempre, e agradeço por esse momento, essa oportunidade. Obrigado, Medeiros, obrigado, Kutner.